Antes da história começar, já deixa o like e se inscreve no canal Segredos da Guerra, porque aqui você descobre as histórias militares que o mundo tentou esconder. A Praça Central de Genebra, na Suíça, estava tranquila naquela manhã de primavera de 1956. Turistas caminhavam entre as árvores floridas e comerciantes arrumavam suas barracas. No banco de madeira próximo à fonte, uma mulher estava sentada, sozinha, lendo calmamente um jornal dobrado. Vestia roupas discretas, um vestido cinza, chapéu simples e sapatos comuns. Alguns passavam por ela sem sequer notar sua presença. Outros lançavam olhares rápidos, apenas mais uma senhora anônima. Mas quem conhecia os bastidores do mundo militar, sabia que às vezes, o perigo se escondia justamente nas figuras mais comuns. A mulher, de rosto sereno e cabelos presos com elegância, mantinha o olhar atento sobre o movimento da praça. Seus olhos, apesar da expressão tranquila, examinavam cada detalhe ao redor. Nas ruas ao lado, discretos agentes de segurança circulavam entre os civis. A cidade, famosa por ser neutra, escondia encontros secretos que decidiam os rumos das nações, e naquela manhã, algo grande estava para acontecer. A mulher sabia disso, porque ela fazia parte desse jogo. Mesmo que ninguém ali imaginasse, alguns metros dali, 2 oficiais britânicos observavam discretamente a praça. Receberam informações de que um cofre diplomático havia sido encontrado em um hotel próximo, sem identificação clara. Um cofre pesado, selado e com uma inscrição gravada. Um nome que, segundo os informantes, havia causado alvoroço nos bastidores do serviço de inteligência. O problema é que ninguém sabia exatamente a quem pertencia. E para piorar, surgiram rumores de que uma agente veterana, desaparecida há anos, estava em Genebra, sentada, lendo o jornal. Enquanto o mundo conspirava ao seu redor, a notícia do cofre misterioso se espalhou rapidamente entre os setores de inteligência aliados. Representantes franceses, britânicos e americanos estavam na cidade para uma reunião sigilosa. Quando souberam do objeto encontrado, todos pararam o que estavam fazendo. Pork no Coffre, gravado em letras metálicas, estava um nome que fazia estremecer até os mais experientes. Camille Durand. Muitos achavam que ela estava morta. Outros diziam que vivia escondida, longe do mundo. Mas agora, seu nome reaparecia, no pior lugar possível, e ninguém sabia se era coincidência ou o início de algo muito maior. Enquanto isso, a mulher no banco continuava sentada, folheando calmamente o jornal. O vento leve balançava as folhas das árvores, enquanto turistas tiravam fotos da fonte. 2 homens de terno se aproximaram discretamente, comunicando-se por rádio. A segurança ao redor da praça foi reforçada sem alarde. Alguns transeuntes perceberam um movimento incomum, mas ninguém compreendia o que estava acontecendo. A cidade aparentemente pacífica era agora o epicentro de uma tensão silenciosa, e tudo girava em torno daquela mulher sentada sozinha. O cofre havia sido levado para o setor restrito do hotel, protegido por soldados e agentes secretos. Técnicos tentavam abri-lo, mas o sistema de segurança era sofisticado demais. A única pista era o nome gravado, Camille Durand. Os pressionavam por respostas. Os franceses estavam em choque, e os americanos, desconfiados, exigiam explicações. Quem era realmente Camille? Por que depois de tantos anos desaparecida, seu nome ressurgia? E o mais perturbador, ela estaria em Genebra? As respostas estavam mais perto do que imaginavam. Um oficial francês, experiente e cauteloso, foi o primeiro a desconfiar da mulher sentada no banco. Reconheceu o semblante, embora envelhecido, da famosa agente desaparecida na década anterior. Camille Durand, conhecida por operações secretas. Durante a Segunda Guerra, especialista em infiltração e informações estratégicas, oficialmente, havia morrido em um acidente em Berlim. Mas muitos no submundo militar nunca acreditaram nessa versão. E agora, ela estava ali, como se nada tivesse acontecido. Lendo um jornal no centro de Genebra, o oficial informou discretamente. Em minutos a praça estava cercada por agentes à paisana. Ninguém agia com pressa ou violência. Sabiam que se aquela mulher era mesmo Camille, qualquer movimento precipitado poderia desencadear consequências graves. Camille não era uma espiã comum. Era conhecida por sua astúcia, inteligência e pelas informações valiosas que possuía. E o cofre, aquele cofre trancado, só aumentava o mistério. O clima na praça era de aparente normalidade, mas por trás das cortinas, o jogo de xadrez já estava montado. Camille levantou-se do banco, dobrando o jornal com elegância. Caminhou tranquilamente pela praça, como se ignorasse o cerco silencioso ao seu redor. Os agentes a seguiram, mantendo distância, atentos a cada passo. Ela entrou em uma cafeteria discreta na esquina. Sentou-se em uma mesa isolada, pediu um café e esperou. A tensão no rádio dos agentes aumentava. A confirmação era quase certa.
A mulher misteriosa e o cofre estavam diretamente conectados. Agora, o mundo militar inteiro parava para descobrir o que estava prestes a acontecer. Dentro do hotel, o cofre finalmente foi parcialmente aberto. Os técnicos, suando frio, revelaram o conteúdo inicial: documentos classificados, selos de alta segurança e um envelope lacrado. No envelope, em letras manuscritas, estava escrito: para ser aberto somente por Camille Durand. A sala caiu em silêncio absoluto. As autoridades compreenderam o tamanho da situação. Lá fora, sentada calmamente, a mulher que todos julgavam desaparecida estava prestes a decidir o rumo daquela história. E ninguém ali ousava dar o próximo passo sem antes descobrir o que, de fato, ela carregava consigo. Na sala restrita do hotel, o comandante francês olhava fixamente para o envelope sobre a mesa. Agentes americanos, britânicos e suíços estavam presentes, cada um mais inquieto que o outro. Era impossível ignorar o peso do nome escrito a mão: Camille Durand. A mulher fora considerada um fantasma, um mito dos tempos de guerra. As operações atribuídas a ela nunca constaram em documentos oficiais. E agora, a lenda se materializava em Genebra, enquanto o conteúdo do cofre ameaçava explodir o equilíbrio silencioso entre as potências. As ordens eram claras: ninguém toca no envelope até confirmar a identidade da mulher. EAOQ, Tudor, indicava. Ela estava a poucas quadras dali, tomando café como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, Camille observava a rua através da vitrine da cafeteria. Sua postura era relaxada, mas o olhar denunciava total consciência do cerco. Ridor. Ela sabia que estava sendo vigiada. Sempre soubera jogar esse jogo. O tempo nas sombras ensinou que paciência era mais letal que qualquer arma. O garçom trouxe o café e um bilhete anônimo, deslizado discretamente sob a xícara. Camille leu a mensagem curta: o cofre está seguro. Só você pode terminar o que começou. Seus lábios esboçaram um sorriso quase imperceptível. O plano estava funcionando. Agora, era questão de tempo. Na central de inteligência suíça, as autoridades debatiam como agir. Alguns defendiam prender Camille imediatamente. Outros alertavam que ela possuía imunidade não oficial de tempos de guerra. O dilema político era imenso. Agir com hostilidade podia destruir acordos secretos forjados após a Segunda Guerra. Além disso, Camille carregava informações que poderiam desestabilizar governos inteiros. A decisão final era delicada. O comandante francês sugeriu uma abordagem diplomática. Convidariam Camille para uma reunião formal, oferecendo garantias de segurança. Mas todos sabiam que, com ela, nada seria tão simples. 2 agentes se aproximaram da cafeteria, entrando com passos cautelosos. Camille continuava sentada, serena, como se os esperasse. Eles se apresentaram, mencionando o nome dela diretamente. Nenhuma surpresa em sua expressão. Ela os acompanhou sem resistência, deixando o café na mesa. Enquanto caminhavam pelas ruas de Genebra, os olhares de turistas e moradores eram indiferentes. Ninguém ali imaginava que, entre eles, transitava uma das mulheres mais perigosas e estratégicas da Europa. O jogo estava em andamento, e Camille controlava o tabuleiro. No hotel, Camille foi conduzida à sala restrita. Oficiais e agentes se levantaram quando ela entrou. O silêncio era pesado. Todos queriam confirmar o óbvio. O comandante francês se aproximou, examinando-a com atenção. Finalmente, quebrou o protocolo. Camille Durand. Viva! Depois de tantos anos. Ela respondeu com um sorriso discreto, retirando documentos do bolso do casaco. O passaporte militar, ainda com o selo da inteligência francesa, estava intacto. O comandante pegou o documento, examinou o selo e confirmou a autenticidade. Oh não! O rosto, tudo batia. Camille estava oficialmente de volta ao cenário militar. O envelope sobre a mesa foi entregue diretamente a Camille. Ela o abriu com calma, revelando um pequeno conjunto de documentos e um dispositivo criptográfico portátil. As folhas escritas à mão detalhavam planos secretos de sabotagem e redes de espionagem ainda ativas na Europa. Informações que, se vazassem, poderiam causar uma crise diplomática irreparável. Camille explicou que esses documentos foram reunidos nos anos finais da guerra, e que o cofre deixado sob proteção só deveria ser aberto caso o equilíbrio político estivesse em risco. Pelo visto, esse dia havia chegado. A revelação causou um choque entre os presentes. As informações ali continham nomes de agentes infiltrados, rotas de contrabando e dados sobre operações que, oficialmente, nunca existiram. Camille, com frieza, explicou que estava em Genebra para entregar o conteúdo às autoridades corretas, mas avisou: confiar cegamente nos governos era um erro. Muitos dos que ali estavam eram alvos dessas redes clandestinas. O perigo não estava apenas fora das fronteiras, mas dentro dos próprios salões de poder.
e ela era a única com acesso às chaves dessa verdade. O debate se intensificou. Oficiais exigiam saber por que ela sumiu por tantos anos. Camille, sem alterar o tom de voz, explicou que precisou desaparecer para proteger essas informações. Aposagueira percebeu que as alianças eram frágeis e que muitos traidores haviam escapado impunes. Guardou os documentos e se escondeu até o momento certo. Agora, as movimentações na Europa indicavam que velhos inimigos estavam se reagrupando, e ela, como veterana, sabia que ignorar os sinais seria um erro fatal. Por isso, reapareceu. Para cumprir a última missão, as negociações entre Camille e as autoridades foram longas e delicadas. Ela exigia garantias de que as informações seriam usadas para neutralizar as ameaças, não para disputas políticas. O comandante francês, com relutância, aceitou as condições. Os americanos e britânicos, cientes do valor estratégico de Camille, também concordaram. A Suíça, zelando pela neutralidade, ofereceu proteção temporária. Com tudo acertado, Camille entregou o dispositivo criptográfico, mas manteve parte das informações sob sigilo. Sabia que, em um mundo como aquele, confiança absoluta era um luxo perigoso. Quando tudo estava quase resolvido, uma notícia inesperada chegou. Um grupo desconhecido havia sido visto nos arredores do hotel, agindo de forma suspeita. Camille não pareceu surpresa. Explicou que, ao aparecer publicamente, sabia que despertaria a atenção dos antigos inimigos. A batalha nas sombras estava longe de acabar. Mas agora, com o nome dela gravado novamente no cenário militar, ninguém ignoraria o que estava por vir. A cidade de Genebra estava em alerta, e Camille Durand, a mulher que todos julgaram desaparecida, estava mais presente e perigosa do que nunca. O hotel foi imediatamente colocado sob bloqueio total. Soldados suíços e agentes internacionais ocuparam os arredores, enquanto as autoridades tentavam identificar o grupo suspeito. Pelas ruas estreitas de Genebra, civis caminhavam alheios ao que acontecia, mas para quem estava por dentro, o cenário era claro. Uma operação clandestina estava em andamento. Camille, sentada ao lado do comandante francês, mantinha-se calma. Ela conhecia bem os métodos desses inimigos. Sabia que, se estavam ali, era porque o conteúdo do cofre e sua presença ameaçavam planos que vinham sendo costurados há anos. Não havia mais volta. Era questão de agir rápido, ou ver o caos se instalar. Câmeras de segurança registraram 3 homens de terno circulando o quarteirão do hotel. Rosto sério, movimentos treinados, equipamentos discretamente escondidos. Sob os casacos, os americanos reconheceram ao menos um deles. Ex-agente do bloco soviético, especialista em eliminação de alvos. A presença desse grupo confirmava o que Camille já alertara. A Guerra Fria podia parecer distante para os civis, mas no submundo da espionagem, ela nunca esfriou. Os traidores que escaparam no passado estavam de volta e queriam silenciar a mulher que sabia demais. As forças de segurança montaram uma armadilha. Agentes suíços se posicionaram nas saídas do hotel. Tropas de elite se prepararam para intervir a qualquer sinal de agressão. Camille insistiu em participar da operação. Apesar dos protestos, o comandante francês cedeu. Ele sabia que naquele jogo, ela não era uma peça vulnerável, mas uma estrategista letal. Com um rádio no bolso e olhos atentos, Camille se posicionou, próximo à recepção, como se nada soubesse. Era o tipo de armadilha que ela conhecia bem, e estava pronta para jogar. Os 3 homens entraram no saguão com confiança controlada. Caminharam em direção à recepção, fingindo serem turistas. Mas Camille já os havia identificado. Ela levantou-se lentamente, fingindo ajeitar o casaco. Quando eles a notaram, os rostos endureceram. Não esperavam encontrá-la ali, de frente, tão próxima. O líder do grupo hesitou. Foi tempo suficiente para os agentes suíços agirem. Em segundos, o saguão foi tomado. Armas ocultas surgiram. Ordens de prisão ecoaram, e a tentativa de intimidação fracassou diante da preparação. E da astúcia daquela mulher, os homens foram rendidos e levados sob custódia. Documentos falsos, dispositivos de escuta e armas compactas foram apreendidos. A operação era clara: eliminar Camille e recuperar o cofre. Mas falharam. Na sala de segurança, interrogatórios revelaram o que Camille já suspeitava. As redes clandestinas da Guerra Antiga haviam se reestruturado. Ex-espiões, políticos corruptos e militares desertores operavam sob nova bandeira. A missão de Camille, portanto, estava longe de terminar. O cofre era apenas o início. A verdadeira ameaça estava espalhada pelas capitais da Europa. Na manhã seguinte, Genebra despertou para mais um dia comum, sem saber o que acontecera atrás das cortinas. Mas no setor restrito do hotel, decisões cruciais eram tomadas. Camille,
Os comandantes aliados e as autoridades suíças firmaram um acordo. Ela atuaria como consultora especial em missões de contra-inteligência, teria acesso aos canais oficiais e, ao mesmo tempo, manteria sua autonomia. Era a única forma de enfrentar as redes clandestinas sem comprometer os delicados acordos políticos. Para muitos, isso era perigoso. Para Camille, era o único caminho. Pouco tempo depois, Camille foi vista embarcando discretamente em um avião militar. O destino? Paris. Lá, reuniões estratégicas definiriam as próximas ações. O conteúdo completo do cofre foi entregue às autoridades francesas, mas cópias estratégicas permaneceram com ela. Velas cartas, nomes e esquecidos, rotas clandestinas, tudo documentado e pronto para ser usado. Enquanto o avião decolava, Camille olhou pela janela, observando o céu límpido da Suíça. Sabia que aquela missão seria a mais longa da sua vida, mas, como veterana, aceitava o desafio. Em Paris, reuniões aconteceram em salões fechados e corredores discretos. Camille, apesar de não ocupar oficialmente nenhum cargo, comandava o respeito de todos. A lenda da agente desaparecida agora era realidade viva. Novas operações começaram a ser traçadas, grupos suspeitos identificados, traidores antigos caçados. E, em cada detalhe, a assinatura de Camille estava presente. A Europa, cansada de guerras declaradas, precisava de pessoas como ela menos capazes de agir nas sombras, protegendo o que restava de estabilidade. Meses se passaram, e os primeiros resultados surgiram. Células clandestinas desmanteladas, traficantes de informações presos, planos de sabotagem neutralizados. Aos poucos, o nome de Camille Durand se tornava sinônimo de eficiência e coragem. Para os inimigos, era um fantasma indesejado. Para os aliados, uma salvadora silenciosa. Na escuridão das operações secretas, ela seguia firme. Sabia que enquanto existisse ambição, poder e traição, sua guerra jamais terminaria. Mas agora, não estava mais sozinha. Tinha aliados, respeito e um nome que fazia tudo parar. E assim, entre as vielas de Genebra, os salões de Paris e os arquivos secretos da Europa, Camille Durand voltava ao seu lugar. Não como uma agente comum, mas como uma lenda militar, que o tempo não conseguiu enterrar. E para você que acompanhou essa história até aqui, não esquece, se gosta de conhecer os segredos que os livros de história escondem, já se inscreve no canal Segredos da Guerra e ativa o sininho, porque o que acontece nas sombras cedo ou tarde, sempre vem à tona.